Vamos lá, vamos continuar o nosso livro do ego aqui, as nossas reflexões em cima dele. E essa parte aqui, ela parece curta, mas ela tem uma profundidade e que ela vai se relacionar até com algumas reflexões aí que eu já deixei ao longo dos anos aí. Então eu vou deixar alguns links abaixo aí caso você queira ampliar essa reflexão, certo? Então ele começa naquele sistema de uma pergunta, né? E aí ele vai respondendo a pergunta. Vamos lá. Por favor, fale um pouco sobre a loucura. Vejo que os psiquiatras não sabem nada sobre isso, apesar de todos os seus esforços. Parece haver dois tipos de loucura. Você falou da loucura como um passo em direção à iluminação, e também de uma forma severa de covardia ao enfrentar a realidade da vida. Aqui chamou de psicose. Nem todo louco que alega ser Jesus Cristo parece ter tido uma experiência de Deus. A loucura é de dois tipos, mas a psiquiatria moderna tem conhecimento de apenas um deles. E o fato de ela não conhecer o outro tipo faz com que o seu conhecimento sobre a loucura seja muito desigual, errôneo, deficiente e prejudicial também. O primeiro tipo de loucura de que os psiquiatras têm conhecimento está caindo abaixo da mente racional. Quando a pessoa não consegue lidar com as realidades, quando as realidades são intoleráveis, quando se tornam insuportáveis, a loucura é uma maneira de fugir para o próprio mundo subjetivo, de modo que ela possa esquecer as realidades que estão presentes. Ela cria o próprio mundo subjetivo, começa a viver em uma espécie de mundo imaginário e começa a sonhar até mesmo de olhos abertos, de modo que consiga evitar as realidades que se tornaram intolerantes e que são insuportáveis. Isso é um refúgio. A pessoa cai abaixo da mente racional. Isso é um retorno para a mente animal. Isso é mergulhar no inconsciente. Há outras pessoas que lidam com a mesma coisa de outras maneiras. O alcoólatra lida por meio do álcool, bebe demais, torna-se completamente inconsciente. Esquece o mundo inteiro e todos os problemas e ansiedades. A esposa, os filhos, o mercado, as pessoas. Ele passa para seu inconsciente com a ajuda do álcool. Esse é um tipo temporário de loucura, que vai embora após algumas horas. E sempre que há momentos difíceis no mundo, as drogas se tornam muito importantes. Depois da Segunda Guerra Mundial, as drogas se tornaram de grande importância em todo o mundo, particularmente nos países que viram a guerra, nos países que se tornaram conscientes de que as pessoas estavam sentadas em um vulcão que poderia entrar em erupção a qualquer momento. O mundo inteiro viu Hiroshima e Nagasaki sendo queimadas em questão de segundos, 100 mil pessoas queimadas em 5 segundos. Agora, a realidade está difícil de suportar. E é por isso que a nova geração, a geração mais jovem, passou a se interessar pelas drogas. As drogas e seu impacto em todo o mundo e sua influência na nova geração estão enraizadas na experiência da Segunda Guerra Mundial. Foi a guerra que criou os hippies, que criou as pessoas drogadas, uma vez que a vida estava tão perigosa e a morte podia acontecer a qualquer momento. Como evitá-la? Como esquecer tudo sobre isso? Em tempos de estresse e tensão, as pessoas começam a usar drogas. E isso sempre foi assim. É uma maneira de criar uma loucura temporária. E por loucura, quero dizer cair abaixo da mente racional, porque somente a mente racional pode estar ciente dos problemas. Ela não conhece nenhuma solução, conhece somente problemas. Assim, se os problemas são controláveis e a pessoa consegue conviver com eles, ela permanece sã. Quando a pessoa percebe que isso se torna insuportável, ela enlouquece. A insanidade é um processo incorporado para evitar problemas, realidades, ansiedades e situações de estresse. As pessoas os evitam de muitas maneiras. Alguém vai se tornar alcoólatra, alguém vai tomar LSD, alguém vai fumar maconha e há outras pessoas que não são corajosas e que vão ficar doentes. Essas vão ter câncer, tuberculose, paralisia e depois podem dizer ao mundo: o que posso fazer? Estou paralisada.
Se não posso enfrentar as realidades, não é de minha responsabilidade. Agora estou paralisada. Ou, se meu negócio está degringolando, o que posso fazer? Estou doente. Estas são maneiras de as pessoas protegerem o ego. Maneiras pobres, maneiras lastimáveis, mas, ainda assim, maneiras de proteger o ego. Em vez de abandonar o ego, as pessoas o protegem. Onde quer que a vida se torne tensa e em demasia, todas essas coisas vão acontecer. As pessoas vão ter doenças estranhas, doenças incuráveis. E essas doenças são incuráveis porque há um grande apoio interno à pessoa para a doença. E se a pessoa não cooperar com a medicina e com o médico, não há possibilidade de curá-la. Ninguém pode curar uma pessoa contra ela própria. É bom lembrar disso como uma verdade fundamental. Se por parte da pessoa houver um investimento profundo no câncer, por exemplo, se ela quiser que o câncer esteja presente, porque a protege, isso lhe dará uma sensação de que é por causa do câncer que ela não é capaz de lutar no mercado, que ela não é capaz de competir, que é por causa do câncer, e se isso lhe dá satisfação, e se esse investimento está presente, então ninguém poderá curá-la, porque ela vai continuar criando doenças. É uma doença psicológica, está enraizada em sua psicologia. E todo mundo sabe disso. Os alunos começam a se sentir mal quando a prova se aproxima. Alguns alunos enlouquecem na hora da prova e, após a avaliação, eles ficam bem novamente. Toda vez que tem prova, eles adoecem, com febre, com pneumonia, com hepatite, isto e aquilo. Qualquer um que observar vai se surpreender. Por que na época de provas tantos alunos adoecem? E de repente, depois delas, tudo volta ao normal. Isso é um truque, é uma estratégia. Eles podem dizer para seus pais: o que posso fazer? Eu estava doente, foi por isso que não passei. Ou eu estava doente, foi por isso que fiquei em terceiro. Caso contrário, a medalha de ouro com certeza seria minha. É uma estratégia. Se a doença da pessoa é uma estratégia, então não há como curá-la. Se o alcoolismo é uma estratégia, então não há nenhuma maneira de curá-lo, porque a pessoa quer que o alcoolismo esteja presente. O ser humano é um criador, ele cria isso por conta própria, talvez não de forma consciente. E assim, ele cita alguns tipos, né, de questões, de fugas que o corpo faz, né? Muitas vezes, essa questão dos vícios, das dependências que a gente vai gerando, às vezes eu falo de muletas, né? O álcool muitas vezes acaba sendo uma muleta, o doce acaba sendo uma muleta, sabe? A parte de comer demais também é uma muleta. E as doenças acabam sendo uma também. Só que muitas vezes elas estão indicando algo. Todas elas, né? Todas as muletas estão indicando algo. No caso do álcool, seria algumas questões de raiva, o sentimento de estagnação que está te incomodando. E tu não está conseguindo botar para fora. Deveria. Para aliviar, para não precisar ficar afogando toda essa raiva, toda essa estagnação. A questão do doce, a compulsão por comer, a questão de se preocupar demais. E aí tu encontra uma saciedade no doce, no carboidrato, no estar estufado, estar cheio, para preencher um vazio em que a preocupação está gerando no corpo, na mente. E as doenças, gente, cada doença acaba tendo uma explicação, principalmente quando a gente pega a parte da metafísica. Por exemplo, pegar algumas questõezinhas aqui, ó, como o toque, a bipolaridade e o burnout. O burnout até estava na moda um tempinho atrás, agora não se fala tanto, mas ele existe ainda, ele está aí ainda, tá? Na parte da metafísica, o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, ele é a falta de confiança em si. A pessoa cria fantasias trágicas e obriga-se a cumprir alguns rituais. Então, a partir dos rituais, ela procura essa confiança. Então, deveria ser trabalhada a confiança dela, para ela ter mais segurança, para ela conseguir desempenhar as suas atividades do dia a dia. A parte da bipolaridade. A bipolaridade é a instabilidade emocional e falta de sustentação interior.
É como se a pessoa tivesse se perdido, no sentido do ser o que as pessoas querem que ela seja e o que ela realmente é. Então tu cria dois espectros. Tu não sabe o que realmente é o teu interior. Então é todo um trabalho para tu resgatar a tua essência, resgatar quem tu é realmente, para tu entender que tu não precisa ficar agradando todo mundo. Tu pode ter a tua autonomia e fazer as coisas que fazem parte de ti mesmo, entendeu? E a parte do burnout que eu tinha falado. É a perda da autorreferência na execução das atividades. Um ambiente de trabalho nocivo aos funcionários. Consequentemente, é um ambiente que está estressando tanto a pessoa que o corpo resolve entrar nesse sistema de defesa. Acaba gerando várias situações, vários sintomas, né, disfunções, para, tipo, se afastar daquele ambiente que está sendo nocivo para ele, para o corpo, né, para a pessoa. Então, assim, todas as questões, elas são alertas. Elas estão aí para mostrar que você precisa olhar para algumas coisinhas e para então sair disso e se resgatar. Atualmente, nessa parte de drogas, querendo ou não, e você pode assistir a reflexão que eu falo bastante disso, a gente está gerando um tipo de vício em droga de novo. E é uma droga tão lícita quanto o álcool o cigarro enfim, que é a parte das redes sociais. O estímulo em massa de vídeos de poucos segundos, gerando um excesso de dopamina, estamos gerando outras disfunções. Enfim, assista a reflexão depois ali, para você ampliar esse pensamento, tá? Porque estamos ficando doentes, cada vez mais, tá? E só parte de cada um de nós tomar atitudes para que isso não se torne realmente uma droga para a mente e para o corpo, tá bom? Então, agora a gente continua. Então, há a loucura, que é o último recurso. Quando tudo fracassa, até mesmo o câncer, o álcool, a maconha, a paralisia, quando tudo realmente fracassa, o último recurso é enlouquecer. Por isso é que a loucura acontece mais nos países do Ocidente do que do Oriente, porque no Oriente a vida ainda não é tão estressante. As pessoas são pobres, mas a vida não é tão estressante. As pessoas são tão pobres que não podem arcar com tanto estresse. As pessoas são tão pobres que não podem pagar psiquiatras ou psicanalistas. A loucura é um luxo. Só países ricos podem arcar com isso. Esse é um tipo de loucura que os psicólogos têm conhecimento. Mergulhar abaixo da mente racional, mover-se para o inconsciente, abandonar a pouca consciência restante, que não era muita em um primeiro momento, uma vez que apenas 1/10 da mente estava consciente. A pessoa estava exatamente como um iceberg. Aí tem essa imagenzinha aí para vocês terem uma noção. 1/10 acima da superfície, 9/10 abaixo da superfície. 9/10 de sua mente estavam inconscientes. A loucura significa abandonar aquele 10º consciente, de modo que todo o iceberg vá para baixo da superfície. Mas há outro tipo de loucura, também chamada assim em função de certa semelhança que está além da mente racional. Uma cai abaixo da mente racional, enquanto a outra fica acima da mente racional, para cima. Em ambos os casos, a mente racional está perdida. No primeiro, a pessoa fica inconsciente e, no segundo, superconsciente. Em ambos os casos, a mente comum está perdida. No primeiro caso, a pessoa fica totalmente inconsciente e surge certa integridade nela. É possível observar. Há certa integridade nas pessoas loucas, certa consistência. Elas são uma unidade. Pode-se confiar em um louco. Ele não é dois, ele é único. É muito consistente, porque tem apenas uma mente, que é o inconsciente. A dualidade desapareceu. Além disso, é possível encontrar certa inocência em um louco. Ele é como uma criança. Ele não é astuto, não pode ser. Na verdade, ele teve de se tornar louco porque não podia se tornar astuto. Não podia lidar com um mundo astuto. Há de se encontrar certa simplicidade, certa pureza em um louco.
Basta observar pessoas loucas para se apaixonar por elas. Elas têm uma espécie de unidade. Elas não são divididas, não são separadas, são uma unidade. É claro, elas são uma unidade contra a realidade. Elas são uma unidade em seu mundo de sonhos. Elas são uma unidade em suas ilusões, mas são uma unidade. A loucura tem uma consistência, uma união. Não há nenhuma dúvida nisso, é crença total. E o mesmo vale para o caso com o outro tipo de loucura. O homem vai acima da razão, além da razão, torna-se completamente consciência, superconsciente. Na primeira loucura, o décimo que estava consciente é dissolvido nas 9 partes, os 9 décimos que estavam inconscientes. Na segunda loucura, os 9 décimos que não estavam conscientes começam a se mover para cima, e todos eles vêm para a luz, acima da superfície. A mente, como um todo, se torna consciente. Este é o significado da palavra Buda, tornar-se absolutamente consciente. Agora, esse homem também vai parecer louco. Pouco será consciente, completamente consciente. Ele estará autoconfiante, mais autoconfiante do que qualquer louco jamais poderá estar. Ele estará completamente integrado, ele será um indivíduo, literalmente um indivíduo, que significa indivisível. Ele não terá nenhuma divisão. Portanto, os dois são parecidos. O louco tem convicção e o Buda, confiança. E confiança e convicção são parecidas. O louco é uma unidade, completamente inconsciente. O Buda também é uma unidade, mas totalmente consciente. E a unicidade de ambos é semelhante. O louco abandonou a razão, o raciocínio, a mente, da mesma forma que o Buda, uma vez que ele também abandonou o raciocínio, a racionalidade, a mente. Embora isso seja semelhante, eles são polos opostos. Um caiu abaixo da humanidade e o outro se elevou acima da humanidade. A psicologia moderna permanecerá incompleta caso não comece a estudar os Budas. Vai ficar incompleta, sua visão vai permanecer incompleta, parcial. E uma visão parcial é muito perigosa. Uma verdade parcial é muito perigosa, mais perigosa do que uma mentira, porque dá a impressão de que é o que está certo. A psicologia moderna tem que dar um salto quântico, tem que se tornar a psicologia dos Budas. Terá que ir fundo no sufismo, no hasidismo, no zen, no tantra, na yoga, no tao. Somente depois é que será realmente psicologia. A palavra psicologia significa a ciência da alma, portanto, ainda não é psicologia. Ainda não é ciência da alma. Essas são as duas possibilidades. A pessoa pode ficar abaixo de si ou pode ficar acima de si. Torne-se louco como Buda, Maomé, Cristo. Torne-se louco como eu. E essa loucura tem uma grande beleza, porque tudo que é belo nasce dessa loucura. E tudo o que é poético flui dessa loucura. As maiores experiências da vida, os maiores êxtases da vida, nascem dessa loucura. Viu? Falei que o trecho era curtinho, porque eu vi que ele era muito denso, né? É uma questão bem densa para refletir. E aí, para você continuar essa reflexão, clica no link abaixo aí, que eu vou falar desse outro tipo de droga que estamos gerando, consumindo de forma lícita demais até, permissiva demais até. Porque só depende da gente dar uma trancada nesse excesso de consumo que estamos gerando, certo? Então, depois, mais adiante, a gente continua, vai ter mais uma partezinha. Então, reflita, deixa digerir um pouco toda essa informação dessa parte e continuamos em breve. Até mais.